No silêncio pesado do deserto, o povo de Israel acampava diante do Monte Sinai. Haviam visto com seus próprios olhos o fogo, a fumaça e os trovões quando Deus desceu para falar com Moisés. Mas agora, 40 dias haviam se passado desde que o líder subiu ao monte para receber a lei do Senhor, e a espera se transformava em ansiedade e desconfiança. Os israelitas, impacientes, começaram a murmurar uns com os outros. A ausência de Moisés parecia uma eternidade, e no coração deles nascia a tentação de buscar algo visível, algo que pudessem tocar e adorar, como os ídolos que conheceram no Egito. Eles se voltaram para Arão, irmão de Moisés, e exigiram: "Faz para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." A pressão da multidão era esmagadora, e Arão cedeu. Ele pediu que todos trouxessem suas argolas de ouro, as mesmas que haviam recebido como despojo dos egípcios. Homens e mulheres entregaram suas joias, e com elas Arão moldou um bezerro de ouro reluzente, uma imagem que lembrava as divindades do Egito. O povo, ao ver o ídolo pronto, exclamou em coro: "Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." Eles trocaram o Deus vivo e invisível por uma imagem feita por mãos humanas. Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: "Amanhã haverá festa ao Senhor." Mas o que deveria ser adoração ao único Deus tornou-se um culto misturado, manchado pela idolatria e pelo pecado. Na manhã seguinte, os israelitas ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois, sentaram-se para comer e beber, e se levantaram para se divertir em danças e rituais diante do bezerro. A cena era de completa corrupção espiritual. Enquanto isso, no alto do Sinai, Moisés recebia de Deus as tábuas da aliança, escritas pelo próprio dedo do Senhor. Mas naquele mesmo momento, Deus interrompeu: "Desce depressa, porque o teu povo se corrompeu." O Senhor revelou a Moisés a gravidade do pecado. Eles se desviaram do caminho que lhes ordenei e fizeram para si um bezerro fundido. Já estão adorando e sacrificando a ele. A ira de Deus ardia contra Israel, e ele ameaçou destruí-los e começar uma nova nação a partir de Moisés. Diante da fúria divina, Moisés se prostrou em intercessão. Suplicou que Deus se lembrasse da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Pediu que não destruísse o povo, para que o Egito não zombasse dizendo que Israel fora tirado da escravidão apenas para morrer no deserto. Deus ouviu a súplica de Moisés e conteve a destruição imediata. Mas Moisés ainda precisava descer para enfrentar o povo. Com as tábuas da lei nas mãos, ele desceu o monte acompanhado de Josué, que ouviu de longe os gritos do acampamento e pensou que havia guerra. Mas Moisés respondeu: "Não é voz de vencedores nem de vencidos, é voz de canto que ouço." Ao se aproximar, Moisés viu com seus próprios olhos o bezerro de ouro e as danças do povo. A fúria o dominou e ele lançou as tábuas de pedra, quebrando-as ao pé do monte. O símbolo da aliança foi despedaçado diante da rebeldia do povo. Moisés tomou o bezerro, queimou-o no fogo, moeu-o até virar pó, espalhou-o sobre a água e obrigou os israelitas a beber dela, para que carregassem em si o amargo sabor de sua idolatria. Então voltou-se a Arão: "Que te fez este povo, para que trouxesses sobre ele tamanho pecado?" Arão tentou se justificar, dizendo que o povo era inclinado ao mal, que ele apenas recolheu o ouro e dele saiu o bezerro. Mas suas palavras revelavam sua fraqueza diante da pressão. Moisés se colocou à entrada do acampamento e clamou: "Quem é do Senhor, venha até mim." E os filhos de Levi se juntaram a ele. Armados de espada, cumpriram a ordem dura de disciplinar o povo e cerca de 3.000 homens caíram naquele dia. Aquele julgamento serviu de alerta. O pecado não ficaria impune.
mas também mostrou que ainda havia quem permanecesse fiel ao Senhor, mesmo em meio à apostasia. No dia seguinte, Moisés voltou a interceder. Subiu novamente ao monte e orou. Este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, perdoa-lhes. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. A coragem e o amor de Moisés pelo povo eram imensos. Ele estava disposto até mesmo a perder sua própria parte diante de Deus, se isso significasse salvar Israel. O Senhor respondeu que cada um seria responsável por seu próprio pecado, mas reafirmou sua presença com o povo. Ainda assim, pragas e consequências vieram sobre eles por causa do bezerro. A história do bezerro de ouro se tornou um dos maiores símbolos do perigo da idolatria. Mostrou como, mesmo depois de ver milagres, o coração humano é rápido em se desviar quando perde de vista a presença de Deus. O episódio também revelou a importância da liderança espiritual firme. Arão cedeu à pressão, mas Moisés intercedeu com ousadia, defendendo o povo diante de Deus e conduzindo-os de volta ao arrependimento. O bezerro foi destruído, mas as cicatrizes ficaram. Israel aprenderia, muitas vezes com dor, que a aliança com Deus exige fidelidade absoluta e confiança, mesmo nos momentos de espera. Assim como Israel, muitos hoje trocam a glória de Deus por ídolos modernos, dinheiro, poder, status ou prazeres. A lição permanece viva. Aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração se torna um bezerro de ouro. Essa história não é apenas um relato do passado, é um espelho que nos mostra como a impaciência, o medo e a pressão podem nos levar a escolhas erradas, mas também nos mostra que há perdão e restauração quando nos voltamos novamente ao Senhor. No fim, o Monte Sinai não foi apenas o lugar da lei, mas também da graça revelada por meio da intercessão de Moisés. A fidelidade de Deus prevaleceu sobre a infidelidade do povo. Hoje, cada um de nós é chamado a escolher, permanecer firmes no Senhor, mesmo quando ele parece demorar, ou seguir o caminho da idolatria que leva à destruição. Que a lembrança do bezerro de ouro seja para nós um alerta eterno e um convite à fidelidade inabalável. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias da Bíblia narradas de forma emocionante. Sua participação ajuda a espalhar a palavra.